Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Jornal, muito obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, os melhores lances do final de semana, muito debate e muita discussão sobre esportes para você. Bom, o Palmeiras tem um compromisso difícil nesse meio de semana, enfrentará o Boca Juniors lá na Argentina, então a enquete não poderia ser outra, né? Duas grandes camisas, né, do futebol sul-americano se encontram esta semana. Palmeiras e Boca, aliás, Boca e Palmeiras. Na sua opinião, que dá? Da Boca, dá empate da Palmeiras? Comece a ligar a partir de agora, participe da nossa enquete, hoje valendo também 8 camisetas femininas. Nosso estoque, nós estamos abaixando o nosso estoque de camisetas femininas então. Obrigado a você que vai participar e obrigado a você que também pode ligar. Pode se comunicar pelo WhatsApp, que é o 996-997000, que também é o WhatsApp da seção Dois Toques da Gazeta de Limeira. Sessão essa assinada pelo nosso glorioso Denis Suidedos, que amanhã receberá um título importante na nossa querida cidade de Cordeirópolis, título de cidadão cordeiropolense, para alegria de todos os seus amigos e de toda a sua família também, tenho certeza. Mande o resultado, né, o seu palpite da nossa enquete, 3404-5655, 5659, tá bom? Participe da nossa enquete, sempre é um motivo de alegria para toda a nossa equipe aqui do Segunda Esportiva. E hoje o Fernandão Carvalho está com o seu cabelo todo enchampuzado, daqui a pouco ele, quem sabe, dá uma aparição aqui para deixar todas as fãs e os fãs também fazendo escola o nosso Fernando Carvalho, nosso cinegrafista. Está com a camisa do Fortaleza, tenho certeza que foi o Correia que lhe deu essa camisa aqui, será? Não sei. Edmar já está aqui ao meu lado, boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor Roberto, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Eu tenho duas camisas do Fortaleza, a que o Correia me deu é branca, não é essa. Essa aqui eu adquiri quando eu fui para o Paraguai com o senhor. Verdade, essa camisa... Como é que você foi achar a camisa do Fortaleza no Paraguai? Então, verdade. E eu tenho uma outra, doutor, do Fortaleza, que eu ganhei do Luiz Henrique, que é o Pinóquio. Sim. Que trabalhou por muito tempo como coordenador lá também do Fortaleza, como preparador de goleiros. Mas é homenagem ao mito Rogério Ceni. Afinal de contas, o Fortaleza é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 2 vitórias. Grande campanha do Fortaleza que volta a campo amanhã. Doutor, alguns destaques aqui. Primeiro deles, né? Henrique Dourado marca 2 gols para o Flamengo contra o América Mineiro e não faz o gesto de ceifador. Tá bravo com a torcida do Flamengo. O Dudu marca o gol da vitória do Palmeiras, não comemora. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Os torcedores estão pegando demais no pé dos jogadores. O Dudu disse, né? Hoje eu sou um ídolo, amanhã eu já não presto. Então, quer dizer, bastam 2 empates para que eu não preste. Então, o Dudu chateado, o Henrique Dourado chateado, mas ambos balançando a rede. O Rivaldo deu uma declaração interessante agora à tarde e foi diretamente para o Neymar. Falou, se o Neymar quiser ser o melhor jogador do mundo, ele tem que voltar para a Espanha. No Paris Saint-Germain, ele nunca será o melhor do mundo. Eu acho que tem muito fundamento que o Rivaldo disse, porque realmente, para você ser o melhor do mundo, você tem que estar ou na Espanha, na Inglaterra, mesmo assim, bem abaixo, né, comparando Espanha e Inglaterra. Mas na França, dificilmente o Neymar será o melhor jogador do mundo. Então eu acho que ele está arrependido do que fez e pode, quem sabe, voltar para a Espanha agora pelo Real Madrid. Eu acho que no Barcelona ele não volta, mas no Real Madrid ele volta. Aliás, doutor, na minha visita recente ao Camp Nou, o que me chamou a atenção é que eu achei uma foto do Neymar apenas no museu enorme que tem o Barcelona. O Barcelona, doutor, ao contrário do Real Madrid, ele não valoriza seus ex-jogadores. Por quê? O museu, 99% é o Messi. Tem as bolas de ouro, as chuteiras de ouro, pôsteres, conquistas, camisas de Messi. Agora, Ronaldinho Gaúcho, tem uma foto na entrada. Rivaldo, umas 2, 3 fotos. Neymar, só uma que o Barcelona foi campeão lá da Liga dos Campeões, ele está lá. Sabe, então eu acho que o Barcelona poderia valorizar mais seus ex-jogadores. Você acha que ele faz isso com o Messi pelo fato de ter sido criado lá, cria do Barcelona? Pode ser, porque o Messi começou no News Old Boys e pequenininho foi para o Barcelona, né? E foi praticamente o único time do Messi. Mas eu achei que no Real Madrid, você vai lá no museu do Estádio Santiago Bernabéu, tem foto do Marcelo, tem foto do Casemiro. O museu do Real Madrid dá 5 do museu do Barcelona. Olha. É muito gigantesco. Pega um anel inteiro, né, do Santiago Bernabéu. Já o Camp Nou, o museu é menor.
Bom, enfim. Já foi naquele museu lá do Boca? Fui. Você foi ver? Fui. Perto desses aí, não é nada, então. Não tem nem comparação. Não tem nada, né? Não tem. Inclusive, eu fiz algumas imagens aqui. Depois a gente vai fazer uma materinha para mostrar aqui o museu do Estádio Centenário também bem fraquinho, né? Fraquinho, doutor. Também. Fraquinho. Pequeno, mal acabado, mal cuidado, né? O doutor, e o Iniesta, né? Falando em Barcelona, o Iniesta anuncia esta semana a sua saída do Barcelona. E hoje descobriram o time pelo qual o craque espanhol vai jogar. É no mesmo time do Limerense Fernandinho, do Allan Kardec e do outro Fernandinho que era do Grêmio. O time chama Chongqing. Então, um contrato milionário, o Iniesta vai jogar e encerrar sua carreira no futebol chinês, ele que está com 37 anos. E para fechar, doutor, assunto Corinthians, né? Hoje à tarde o Marcelo Monteiro, que é o procurador do TJD, arquivou a investigação definitivamente da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, a suposta interferência na marcação do pênalti do Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, aquele lance do Ralf com o Dudu, mesmo a empresa do Palmeiras provando que da comissão de arbitragem, um dos integrantes estava com o celular, que um dos componentes do banco de reservas do Corinthians estava com ponto eletrônico. Mesmo assim, o TJD arquivou o processo, mas ainda o Palmeiras pode recorrer. E o assunto vai para o Ministério Público. O Palmeiras porque quer anular a decisão final do Campeonato Paulista, final em que o Corinthians venceu por 1-0 e ganhou nas penalidades máximas. Que houve interferência externa, todo mundo sabe que houve. O problema é que o procurador acabou arquivando este Então, mas deixa eu esticar um pouquinho esse assunto, depois eu vou perguntar para o Roberto também. Se, digamos que há, o que o Palmeiras está pleiteando? Uma nova partida. O cancelamento do jogo? Uma nova partida. Uma nova partida com base num erro material. Numa interferência que não pode no futebol. E aí, é proibida a interferência. E aí você cancela um jogo inteiro? Um jogo inteiro. É o que o Palmeiras quer. É o que o Palmeiras quer. O Palmeiras não quer o título. Ele quer uma nova partida. Agora, eu falei para o Suidez e para o Incêndio, imagina ter outra partida e o Corinthians ganhar de novo. Aí o palmeirense se mata, né? Aí não dá. E, doutor, das últimas 36 rodadas do Brasileirão, o Corinthians liderou 35. Que fase do Timão, hein? Tá bom. Grandes números do Corinthians. Muito bem. Mais algum detalhe? Solamente. Tudo bem. Na guerra pela audiência? Não, eu não estou de boa. Tá bom demais, obrigado. Olha, em vez dele agora, nosso comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. O Edmar iniciou falando do Rogério Ceni e o Rogério Ceni acabou ironizando o Leco, né? Ele disse que o Leco deve sentir saudades dele. Não sei o que tem por trás dessas palavras aí do Rogério Ceni, mas está havendo uma mágoa entre Rogério Ceni e o Leco do São Paulo, né, Beto? A CBF acabou antecipando o jogo do final de semana, aquele Palmeiras e Chapecoense que estava marcado para a próxima segunda-feira, trouxe para o domingo. Era segunda-feira, 20 horas, trouxe para o domingo, às 16 horas. Então, Palmeiras e Chapecoense, domingo, 16 horas. O Inter acaba de anunciar a contratação do Zeca, o lateral do Santos. Conseguiram chegar a um acordo daquela transação envolvendo o Eduardo Sacha, né? E os advogados do Scarpa estão criticando o Fluminense, porque estão dizendo que o Fluminense está visando apenas e tão somente objetivos financeiros. Ora, né? O que mais que o Fluminense poderia lutar? Eu acho que o Fluminense está certo em lutar por seus objetivos. O problema é que a legislação brasileira é bastante falha e, mais uma vez, nesse caso aí, precisa de uma briga, de um tribunal, de 2, 3 tribunais, para tentar decifrar o que fala a lei. Enquanto isso, o menino Scarpa está treinando aqui no interior, não pode jogar pelo Palmeiras e não está treinando no Fluminense. O Flamengo acabou de chegar na Colômbia, pressionado. Eduardo Bandeira de Melo saiu bastante pressionado do Rio de Janeiro. E quando chegou na Colômbia, falou, não, era só um punhadinho de torcedores. Mas está bastante complicada a situação do Flamengo. O Palmeiras, com essa fase irregular, Beto, baixou o preço dos ingressos do Inter, do jogo do Inter no Pacaembu. E teve o segundo pior público da temporada.
com 23.236 pagantes e uma renda a mais baixa de todas, de R$ 717.950. Só perde para o público de São Caetano, que foi 22.597. O que isso significa para você? Significa que a torcida está perdendo a credibilidade. Até o jogo do Corinthians, todo mundo fala, não, agora vai jogar bem, agora vai jogar bem. Até porque não tinha alguns torcedores fanáticos ou torcedores que enxergam com o coração, não estavam enxergando o time do Palmeiras. Mas aquele reflexo dessa perda desse jogo com o São Caetano, né? Aquela virada do Santos, o Palmeiras sai 1-0, depois em 20 minutos o Santos vira 2-1. Depois vai lá no campo do Corinthians, ganha do Corinthians. Falou, então nós somos o timaço. Aí veio a decisão e viu que foi lamentável, que são todos jogadores que não têm espírito de decisão, todos os jogadores tremem. Então o torcedor do Palmeiras já está bastante com o pé atrás com o time e principalmente com o treinador, né? Pode falar, o time é fraco, realmente o time é fraco, mas o treinador é mais fraco ainda. O treinador enxerga muito pouco. O Palmeiras não tem jogado, o Palmeiras não tem absolutamente nada. Até agora o Palmeiras não demonstrou nada. Então essa queda da arrecadação é exatamente isso. O torcedor está perdendo a credibilidade nesse time. O que poderia acontecer? Uma mudança de treinador, né? O Palmeiras vai ter um jogo dificílimo aí, que é muito difícil de ganhar, principalmente pelo estágio do Palmeiras, que não vem bem, né? Ontem teve 2 lances com o jogo do Internacional, né? Um gol mal anulado e um provável pênalti, o César está falando, eu não vi. Então o Palmeiras podia ter, né, um empate ali, aí tinha acendido mais a caldeira. Por outro lado, o treinador que o Palmeiras queria desde o início do ano, apesar de ter sido campeão, já perdeu 2. Que é o Mano Menezes, perdeu 2 para o Cruzeiro. Então a gente está torcendo, eu estaria torcendo para o Cruzeiro perder, para ver se liberaria o Mano. Você vê que com o futebol é um negócio cíclico mesmo, né, Roberto? Até 4 meses atrás, aí o Mano era o nome mais citado para comandar o Verdão, ele já se antecipou e renovou com o Cruzeiro. Eu até acho que ele usou a proposta do Palmeiras para renovar com o Cruzeiro. Talvez. Né? Porque o Palmeiras chegou a fazer proposta. E no final, né, se não deu certo, na minha opinião, né, se não tivesse outro treinador no mercado, que o Palmeiras era o Abel, era o Mano ou o Abel, não conseguiu, deveria ter deixado o treinador que lá já estava, que queria uma oportunidade e tal, mas acabou isso não acontecendo e trazendo um treinador bastante jovem e verde. E eu vejo quase que como um ano perdido de novo, por essa decisão. Que coisa. Não é muito cedo não, Roberto? Segunda rodada. Beto precisa melhorar muito, Beto. Precisa melhorar. Nós não temos defesa, não temos volante. O ataque nosso não funciona. O Borja, todo mundo critica o Borja, mas até chegar essa bola no Borja, o Borja é, para quem conhece, acho que eu, você e o César, o Borja é o Serginho Chulapa. Ele não pode sair da área. Se ele sair da área, a bola vai bater na canela mesmo. O seu Serginho era isso. Mas lá dentro ele tinha uma certa habilidade, jogava com o braço e tal. Sim. E sempre foi artilheiro por onde passou. Então o Palmeiras fala, onde que o Palmeiras está estável? Em lugar nenhum. Nem fora de campo o Palmeiras está estável. Então é difícil falar, né, que vai fazer uma boa campanha. Hoje está difícil. Tá bom, muito bem. Lá em destaques. Só para concluir antes do Denis, o que você acha? Deve ter um outro jogo ou não, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que são favas contadas. O Palmeiras tinha 95 minutos para fazer 2 gols, não conseguiu fazer um gol, né? Um gol. Um pênalti, realmente, tudo isso aconteceu. Vai acontecer mais vezes, não tem fato. Então eu acho que nós perdemos primeiro fora de campo, porque já existia. Eu não vou estar aqui falando porque vão falar porque você perdeu tal. Mas lá atrás na Parmalat houve, né? Só não enxerga quem não quer. Lá atrás da Parmalat houve. E agora, recentemente, nesse campeonato, está havendo uma perseguição, sim, por causa dessas cotas de TV. Né? Quem é o principal? É o Palmeiras, que liderou um grupo de clubes para partir para uma outra emissora. Então, o Palmeiras é líder desse grupo, tentando, e ele foi o primeiro
assinar com outra TV. Então, isso está, sim, interferindo e bastante. A gente sabe que isso existe. Perfeito. Tá bom. Muito bem. Daí a opinião sempre abalizada do nosso glorioso Roberto Martins. Olha o cidadão cordeiropolense Denis Suideiros, na iminência de receber o seu certificado, possivelmente uma medalha, quem sabe uma espada, né? Aí vou dizer uma coisa, o César não tem mais o que dizer no programa de esportes. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa mais noite. uma vez, antecipadamente, parabéns aí pela conquista. Muito obrigado, doutor, amigos. É um prazer, de fato, me tornar cordeiropolense, mas já sou há muito tempo, desde que escolhi aquela cidade para morar e para viver. Estou vendo atentamente o Roberto falar do Palmeiras e é uma questão para se estudar, né? Eu acho que o Palmeiras vai demorar para perceber que o grande problema do Palmeiras chama-se Crefisa. É a minha opinião. Se o Palmeiras tivesse seguido na linha do Paulo Nobre, com os investimentos que o Paulo Nobre conseguiu readequar na parte financeira, contratações pontuais, sem muito alarde, sem muito oba-oba, contratações cirúrgicas, o Palmeiras talvez teria seguido um roteiro mais humilde, mais discreto, mais eficiente. A Crefisa busca visibilidade. Ela é uma empresa que quer que o retorno seja através da visibilidade, da publicidade. Viu, Dani? Só um parênteses. A Crefisa extrapolou. A Crefisa conseguiu essa visibilidade. O problema chama-se Leila. A Leila quer a qualquer custo o poder. Exatamente. Aqui, na região, em Limeira, vamos ser bem direto. Um clube, o Independente, teve esse problema. Enquanto tinha lado a lado uma parceria e uma administração, as coisas andaram tranquilamente. Quando resolveram ir atrás do poder pelo poder, aí a coisa degringolou. E eu acho que com o Palmeiras acontece a mesma coisa. E além da Crefisa, outro grande culpado pelo momento do Palmeiras chama-se Alexandre Matos, que contrata a esmo. O importante é contratar e dar visibilidade. Contratou o Lucas Lima, contratou o Borja, contratou o Keno, contratou o Johan, contratou o Diego Barbosa, contratou o Marcos Rocha, contratou uma pancada que dá a sensação ao torcedor que o time é imbatível. E essa pressão hoje Daverson, recai sobre o Palmeiras, essa pressão. Os jogadores sentem essa pressão. E por outro lado, um time como o Corinthians, pouquíssimo badalado, que mantém uma média. O Corinthians nos últimos 10 anos teve 3 técnicos. Mano Menezes, Tite e agora o Fábio Carille. Só. Os que passaram nesse período, Adilson Batista, o Cristóvão Borges e o Oswaldo de Oliveira, fora desse parâmetro, duraram pouco tempo. Então, o Palmeiras está para cair numa situação pior ainda daqui 2 anos, quando a Leila pretende se tornar presidente do clube. Então, eu acho que não dá certo. Os patrocinadores são importantes, as publicidades são importantes, mas cada um no seu quadrado. E hoje quem manda mais no Palmeiras do que a tia Leila? Ninguém. É ela que manda, ela que contrata. Contrataram o Eduardo Batista sem perguntar se era a peça que estava faltando. Contrataram o Cuca no retorno, a mesma coisa. Agora o Roger chegou com o elenco montado. Ele não teve nem a possibilidade de ver o que estava faltando. Então acho que o Palmeiras tem esse problema de ter dividido com a Crefisa a responsabilidade que talvez não caberia à empresa que patrocina o Palmeiras. Você está falando do Lucas Lima, ele foi vítima de uma situação, no mínimo, constrangedora, né? Antes do jogo, muita gente comentava que ele ia começar no banco, né, Edmar? Eu achei que foi pirraça do Roger, viu? Porque a semana toda o Lucas Lima treinou entre os reservas, chegou a ser sacado, o Moisés estava crente que ia para o jogo, na hora da escalação, o Roger confirma o Lucas Lima. Tomou um próprio susto meio do Palmeiras, que não estava crente que jogaria a partida contra o Inter. E novamente foi mal, não foi bem. Só deu o passe do gol. Mas não foi bem, né, Denis? Não, o passe pro gol foi do Diogo Barbosa. Não, o Lucas Lima está fora de órbita. Eu acho que a questão da oscilação dele quando foi para a seleção pesou muito na cabeça dele. Foi lá, o César detectou o problema aí. Ele não está sabendo... a irmã do Neymar, né? Mas ele não está sabendo lidar com isso e realmente agora ainda pega o Rodriguinho numa ascensão. Já tem quem fale que o Rodriguinho vai ser convocado para a seleção brasileira, então o Lucas Lima não está bem, não. Ainda sobre o Palmeiras, doutor, há uma gozação grande aí do título mundial, né? Se tem título, não tem título. E pode ficar pior, porque a FIFA está para instituir em 2021, 2022,
o Mundial de Clubes, que vai substituir a Copa das Confederações e o atual modelo do Mundial. Então essa competição passará a ser realizada de 4 em 4 anos apenas. Então pode ficar mais distante ainda para os times que não têm esse título buscar, né? Não estou nem questionando se é campeão ou não, porque é uma discussão muito grande. Mas nesse novo formato, seriam 24 clubes. A Conmebol teria direito a 4,5 vagas. Esse outro 0,5 partiria da Oceania, para juntar um time da América do Sul com um da Oceania e vencer, esse tornaria-se o 1 do time, né? E a Conmebol está entrando com recurso na FIFA entre hoje e amanhã para tentar pleitear 6 vagas nesse Mundial de Clube que aconteceria em 3 estádios diferentes a partir de 2022, com a realização de 24 clubes. O atual Mundial de Clubes, que acontece de ano a ano, deixaria de existir. Aí complica, né? Para quem não tem o título, vai demorar um pouquinho mais para conseguir de 4 em 4 anos. Doutor, até desculpa interromper o seu dedo, achei interessante uma postagem que meu irmão fez na quarta-feira, quando o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético. Ele escreveu assim: a Copa do Brasil para o São Paulo é o Mundial do Palmeiras, não adianta, os dois não ganham. Então achei interessante a postagem. Tá certo. Doutor, e para encerrar, o Independente, que daqui a pouco a gente tem imagens do jogo, acabou empatando em 0-0. Um jogo um pouco mais movimentado do que foi o jogo da estreia, né? O Galo teve algumas oportunidades, mas sem aquela objetividade. Teve um gol que, na minha interpretação, foi mal anulado. O gol, para mim, foi legítimo. O árbitro anulou. Teve uma marcação de pênalti muito parecida com o jogo do Palmeiras. O árbitro assinalou o pênalti pro Comercial. O auxiliar foi até a linha de fundo confirmando o pênalti. E minutos depois voltaram atrás, diante de uma conversa, e o gol e o pênalti não foi decretado, né? Então fica aquela questão, claro que não tem interferência externa, a gente brinca, né? Mas aconteceu também na 4ª divisão do futebol paulista. Depois eu vou fazer uma pergunta para todos vocês sobre isso aí. Mas muito bem, Denis, só isso? Somente. Vai colocar paletó e gravata? Então, eu fui hoje na Câmara para saber como é que funciona, né? Me disse que tem que pôr sim, porque é uma sessão solene. No seu caso? Não, caso de todo mundo. Tem que pôr, os vereadores e o homenageado tem que ir com um traje social. Mas os demais não, pode ir tranquilamente. Pode ir tranquilamente, então tá bom. Muito bem, Denis, muito obrigado. Meu caro César Roberto, boa noite. Boa noite, Beto, boa noite para todo mundo. Ainda sobre essa questão do Palmeiras, nessa fatídica decisão contra o Corinthians, eu estava vindo aqui para a TV, agora por volta de 8 e pouquinho da noite, eu estava ouvindo um programa de esportes de uma emissora do Sistema Globo de Rádio. E a notícia foi dada, né, logo no começo do programa, de que o TJD arquivou a denúncia do Palmeiras. Aí o rapaz que estava comandando o programa, ele acionou o setorista do Palmeiras. Bom, e aí? O Palmeiras vai continuar pleiteando um novo jogo contra o Corinthians? O setorista disse não. De que o próprio Gagliotti, presidente do Palmeiras, não quer mais um outro jogo. Isso aí está descartado. Até porque o Palmeiras sabe, Beto, que é mais fácil nascer dente na boca de uma galinha do que o Corinthians voltar a campo para decidir um novo jogo contra o Palmeiras. Então isso aí está descartado. O que o Palmeiras quer é que fique evidenciado, comprovado, de que houve interferência externa. E para que isso não aconteça mais, não se repita mais. Então essa coisa que o Palmeiras quer um outro jogo contra o Corinthians, pode esquecer. Isso a própria diretoria do Palmeiras, através do seu presidente, já descartou essa possibilidade. Tá? Mas deixa eu perguntar, antes de avançarmos então, já que estamos nesse tema aí, eu queria saber de vocês. O Denis acabou de dizer, daqui a pouco nós vamos ver imagens do jogo do Independente. Isso é a moda pega, gente. Isso é a moda pega, esse negócio. Vamos esquecer a interferência externa. Vamos, assim, dizer que nós estamos acompanhando o crescimento de uma nova tendência, ou seja, dessa interferência que possivelmente seja cada vez mais forte dos árbitros auxiliares. Isso vai dar mais confusão, porque até agora deu mais confusão do que propriamente solução, embora os acertos sejam frequentes. Ô doutor, teve 2 casos também, não é só do Corinthians não. O próprio Palmeiras foi beneficiado por uma interferência externa em Chapecó, num jogo em que o Palmeiras estava enfrentando a Chapecoense. O Egídio teria cometido pênalti, foi expulso pelo árbitro baiano Jailson, eu não lembro o sobrenome dele, Jailson Freitas. E, de repente, uma interferência externa, o Jailson mandou voltar o Egídio do vestiário. O Egídio já estava praticamente
se trocando. Tava no o Egídio já, estava né? no banho. O Egídio voltou para o jogo e a marcação do pênalti foi anulada. O Flamengo teve um pênalti que foi marcado contra e depois de uma interferência, a arbitragem acabou anulando o pênalti que seria contra o Flamengo. Então o Corinthians não é exclusivo nisso não. Entendeu? Que é errado? É. Mas o Corinthians não foi o único. Aqui em Mojimirim, Palmeiras, há 10 anos atrás, o Emerson Leão era treinador do Palmeiras, o Palmeiras ganhando de 1-0 do Mojimirim. Foi marcado um pênalti para o Palmeiras, seria 2-0, Edmundo jogava. Foi o pênalti no Edmundo, ou não sei se foi o gol, não me lembro. A principal emissora lá soprou para o mesário. Eu lembro desse o jogo. mesário sobrou para o árbitro e anulou o gol. Interessante. Então, mas agora, Denis, em cima daquilo que nós estávamos brincando antes de entrar aqui. Uma coisa, você ter o recurso da televisão, né? O congelamento de imagens, né? Alguma coisa para você ver. Por exemplo, no caso desse pênalti, nesse impedimento, né, que você falou, que não teria acontecido. Do Galo? Pênalti. Foi igualzinho o lance do Palmeiras. Bom, mas tudo bem. Você como repórter de campo, você está ali do campo. Você achou que não foi. Mas você achou. Você teve uma. Sim, mas você não está lá em cima, com aquela câmera, aproximação, revendo o lance 2, 3 vezes. Você achou como árbitro também poderia ter achado. Então, eu acho que nós temos dois problemas aqui. Aliás, eu estava lendo uma entrevista do Arnaldo César Coelho, acho que concedida ao Estadão nesse final de semana, onde ele está colocando como temerária a arbitragem no Mundial agora da Rússia, porque ele acha que os árbitros vão se pautar muito por essa questão do auxílio e me parece, deles, que ainda não existe consenso sobre a utilização desse recurso. E nem vai existir, doutor. Tem um lance polêmico. Para julgar esse lance polêmico, porque o vídeo, a máquina, não vai dizer com exatidão foi pênalti ou não foi pênalti. Vai ter que ter um cidadão atrás dessa máquina para analisar o vídeo e também dar o parecer dele. E o parecer dele pode ser positivo ou negativo diante do fato. É muito interpretativo vários lances. A interferência externa, ela é permitida. Externa que eu digo com relação aos árbitros que estão fora do campo ali. O auxiliar número 1, o auxiliar número 2, o quarto árbitro, agora tem um quinto árbitro e tem até o delegado. Todos esses membros da comissão de arbitragem durante o jogo podem auxiliar o árbitro no exercício da sua função. O que não pode acontecer a tal da interferência externa, quando vem de uma emissora de televisão, de um celular, de um WhatsApp, para você ter uma noção como é comum. Às vezes o Galo vai fazer o jogo aqui, a Inter vai fazer o jogo, aí vem lá, vou até falar aqui, a Rede Vida, por exemplo, para fazer a transmissão, porque detém os direitos. Aí acontece um lance. Nós, no gramado, ficamos em dúvida. O Edmar lá em cima fica em dúvida. É comum a gente perguntar para o Tits, que é o repórter do campo da TV, e aí, Tits, foi ou não foi? E ele emite o parecer dele. Numa dessa, o quarto árbitro está ouvindo e bate para o árbitro, o comportamento do árbitro no segundo tempo pode ser diferente, sabendo ou não que ele errou ou não errou. Então olha o tamanho do buraco. Agora na Série D, nesse final de semana, um repórter foi expulso de campo. Porque o árbitro deu o pênalti, no jogo do Macaé, se eu não me engano. O árbitro deu o pênalti, o repórter inconformado estava reportando na emissora que o árbitro errou. E o juiz expulsou o repórter de campo. Olha a situação. Que fase. Eu não sei se vocês podem me ajudar. Tem o placar eletrônico nos campos de futebol. Antigamente, nem a quantidade de minutos podia ser colocada. Sim. Hoje já pode colocar a quantidade de minutos. Então o jogador fica vendo lá tal. Não poderia reproduzir nenhum lance capcioso, nenhum lance que tenha uma certa dúvida. Eu não sei se hoje pode. O placar. Às vezes aparece o gol, aí tudo bem. Mas lances capitais não pode aparecer para não insuflar a torcida. É perigosíssimo, né, Roberto? Você está entendendo? Claro, uma pressão absurda contra a arbitragem. E ato falho do Denis, ele falou de Maria Jorge Neves. César, o que você tem a falar sobre isso? Olha, Beto, Pois não. Jorge Neves. Esses lances, Foi gol. esses lances polêmicos sempre aconteceram. Sim. É que até alguns anos atrás nós tínhamos no máximo 4 ou 5 câmeras de TV espalhado pelo estádio. Hoje temos mais de 20, 25 câmeras. E 30 mil celulares.
Você está entendendo? Então não tem como passar um lance desse. Você se lembra em 2005, vou voltar um pouquinho atrás, daquele jogo do Corinthians contra o Inter de Porto Alegre no Pacaembu, em que o Fábio Costa cometeu um pênalti no Tinga, que todo mundo viu, e o Márcio Rezende de Freitas, que apitava o jogo, não deu o penal para o Inter de Porto Alegre. Modéstia à parte, eu era o repórter mais bem colocado naquele estádio, naquele momento, naquele dia. Tanto é que tão logo aconteceu o lance que gerou dúvidas, o Mauro Naves, que fazia um trabalho pela Rede Globo, veio perguntar para mim, falou, meu amigo, você é o cara mais bem colocado aqui, houve pênalti? Eu falei, claríssimo, o pênalti foi claríssimo, do Fábio Costa em cima do Tinga. Então, até 2005, 2006, 2007, ainda gerava alguma dúvida em razão dos equipamentos, que naquela oportunidade não eram como se vê hoje. Então não tem como escapar. Agora, eu também sou contra a interferência externa. Para mim, tira toda a essência do futebol. Eu sou da opinião, disse aqui e repito, foi pênalti, marca o pênalti, não tem que voltar atrás. Tanto é que eu disse que, na minha opinião, se eu fosse o árbitro que apitou Palmeiras e Corinthians, eu mandaria bater o pênalti. Eu não botaria atrás, não. Sim. Então são lances polêmicos que a gente viu, continua vendo e vai ver sempre pela frente no futebol. Uma das coisas que eu estava vendo nessa entrevista, fica aberta a sua opinião, diz respeito ao andamento do jogo. Então, vamos dizer o seguinte, uma coisa é você ver um jogo do Real Madrid lá, não sei o quê, outra coisa é você ver uma quarta divisão aqui do futebol de São Paulo, né? São, como o Denis bem fala, são esportes diferentes. Sim, né? Totalmente. E às vezes, Edmar, não se tem muito esse controle, né? Mas aos mais atentos a números, como você, por exemplo, muita gente acaba cronometrando o tempo de bola rolando, né? Por exemplo, no basquete, né? no futsal, é o tempo útil, né? Então você tem aquele tempo útil e tal. E a grande discussão talvez seja em torno disso aí também. Se você parar, qual que é o limite? Quanto de tempo você vai perder para fazer aquela avaliação? Em termos também de espetáculo, um jogo que tem 90 minutos, mais 15 de intervalos, nós estamos falando em 2 horas aproximadamente. Daqui a pouco você leva isso para 2 horas e meia, quase 3 horas, aí deixa de ser um atrativo futebol. O jogo que começa às 10, daqui a pouco vai terminar 1 hora da manhã. Então tem vários ingredientes que têm que ser levados em conta. O que você ia falar? Não, o que eu acho é o seguinte, por exemplo, no basquete da NBA, esses lances polêmicos em que o árbitro consulta a imagem são só nos 2 minutos finais. Então tem um lance duvidoso lá durante o jogo? Não. O árbitro só para e vê nos 2 minutos finais. Isso fica congelado? Não, ele vai lá e consulta, ele vê várias vezes o replay. Sim. E o time que solicita, o time pede para o árbitro ver se a bola foi desviada no Ciclano ou no Fulano, se a bola é do Sacramento ou se a bola é do Utah. Então o árbitro nos minutos finais. E eu acho que seria interessante no futebol brasileiro, mas aí cai naquilo que o senhor disse a respeito de aumentar o tempo, né? Mas eu acho que os últimos 10 minutos, eles poderiam ser cronometrados. A bola saiu, para, e acabar a cera. Sim. 35 do segundo tempo. Realmente. A partir desse momento, os 10 minutos finais cronometrados. Você não precisaria dar... Mas aí faz rodízio de falta, a bola não... Mas para. Mas aí é complicado. Para, não tem problema, muito para. ruim o jogo. Então, aí seria o tempo real. Aí seria o tempo real, os 10 minutos finais. Eu acho que seria interessante. O jogo do Atlético Paranaense com o Grêmio no final de semana foi 0-0, um baita do jogo, teve 70% de bola rolando. Olha só. Coisa foi um belíssimo impressionante, jogo. Foi 0-0. Isso é raro, né, Denis? Raríssimo. 70% de bola rolante é bastante raro. Por exemplo, o Palmeiras contratou uma empresa estrangeira para fiscalizar o que aconteceu na decisão. E essa empresa, ela conseguiu descobrir, visualizar, que no banco do Corinthians, um médico do Corinthians teria cometido um ponto eletrônico, falado para o quarto árbitro que não foi pênalti. Então, amanhã vocês vão poder acompanhar na íntegra essa informação, que até o médico do Corinthians, no dia da decisão, no banco do Corinthians, teve interferência nesse lance. Agora, por que o Palmeiras não contrata uma empresa internacional para ver o pênalti que o Lucas Lima fez ontem no jogador do Inter de Porto Alegre? Por que o Palmeiras não contrata uma empresa internacional para ver o gol que o Inter fez ontem legítimo e que o juiz não deu, que o bandeirinha apontou impedimento que não estava? Então, são detalhes, são lances que eu repito, vamos ver eternamente no futebol, Beto. Se erra hoje, se acerta amanhã. Se erra amanhã, se acerta hoje. Eu vi qualquer coisa também, que esse juiz, o árbitro do jogo lá
lá do Real Madrid, que deu pênalti lá no finalzinho, ele está recebendo ameaças. Eu escrevi na coluna, ele está sobre proteção policial. Mas foi pênalti. Mas foi pênalti. Claríssimo. Doutor, eu estava em Madrid na hora que aconteceu o pênalti em favor do Real Madrid. Precisa ver a festa na cidade. Na hora eu falei pênalti, mas curiosamente, a AFA tem 4 árbitros. Um brasileiro, um português, um espanhol e um inglês. Os 4 árbitros, 2 disseram que foi pênalti, 2 disseram que não foi pênalti. Então, para você, o lance polêmico até na opinião dos 4 árbitros que estavam do meu lado assistindo o jogo. Aí tem que dar para Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia decide. Mas é incrível. Eu achei que foi pênalti. Na hora eu achei que houve um empurrão no Lucas Vasquez. Acho que foi o Lucas Vasquez, né? Então, para mim, foi pênalti. Tá bom. Acho que foi mais aquela comoção também, né? Do time que tinha superado. Tá? Teve o jogo. Mas eu achei que o árbitro foi peitudo e expulsar o Buffon. Claro, se você parar e ver a imagem, o Buffon acerta uma joelhada nas costas do árbitro. Por isso que ele recebeu o vermelho. Não foi apenas por reclamação. Foi uma joelhada que ele tomou. Uma joelhada. Muito bem. Certo, César? Certo. Quer terminar? Vamos terminar? Portuguesa Santista e Atibaia farão a final do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo está a Portuguesa Santista empatou com o Barretos em Santos nesse final de semana, 1-1, e o Atibaia venceu o Capivariano. Então, Portuguesa Santista do técnico Sérgio Guedes e o Atibaia do Betão Alcântara farão a final. O jogo está marcado para sábado, 11 horas da manhã, em Bragança Paulista. É apenas um jogo. Em Bragança? Em Bragança Paulista. E falei que a Santista subiu. O César é prova disso. Falei do começo. Sim, porque esse time, César, que a Santista montou, o Sérgio Guedes estava contratado pelo Velo Clube. Ele ia ser o técnico do Velo. Esse time que está na Santista iria jogar com a camisa do Velo. E o time montadinho, redondinho, aí não deu certo. O Marcondelli não acertou com o Sérgio, ele levou o time para a Santista. Doutor, duas informações rápidas, nesse momento aqui, pensando via Twitter. Primeira delas, o Rodrigo Caio fez um exame agora para detectar lesão que ele sofreu ontem contra o Ceará. Ele corre risco até de não jogar a Copa do Mundo. Só que o exame preliminar afastou qualquer gravidade no pé do Rodrigo Caio. Então, para a torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo não gosta do Rodrigo Caio, né? Mas a contusão não é grave. Só o Tite que gosta. Né? E saiu agora o resultado também do julgamento da expulsão do Felipe Melo e do Cleison na final do Campeonato Paulista. Felipe Melo pegou 5 jogos de suspensão e o Cleison 4. Felipe Melo é aquele negócio, né, Roberto? Ele tem... Puxar a capivara do Felipe Melo, isso deve atrapalhar um bocado, né? Como é que o senhor Alexandre Matos contrata um jogador que vem do exterior com 32 anos para ganhar 7 milhões por ano? Tá aí, né? Quando vai ser cumprida essa punição? Só no Campeonato Paulista, a princípio, né? Mas até lá, ele os dois clubes recorrem, Tem um detalhe. até lá é cesta pegam básica. 2 jogos no máximo. Na quinta rodada do Brasileiro tem Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Então você imagina a pressão que vai ser esse jogo agora, na quinta rodada. Vai ser Itaquera, Vai ser né? Itaquera. Imagina a pressão do árbitro que foi escalado. Eu acho que deve ser o... Como é que chama lá? O Fortão. Daronco. O Fortão. O Daronco. Bomba sobrou pro Daronco. Tá bom. O Beto, só para encerrar, eu tenho algumas informações da Inter, mas durante o programa a gente vem trazendo as informações, até porque está acontecendo nesse exato momento uma reunião no Limeirão do Conselho da Internacional. E nessa reunião poderá acontecer algumas coisas positivas para a veterana. Só para encerrar, a Ferroviária estreou jogando em casa no final de semana contra o Novo Hamburgo pela Série D. De dado do brasileiro. Ferroviária empatou 1-1. Sabe quem fez o gol da Ferrinho? Tom. O Tom. Tom, que foi da Inter para a Ferroviária agora recentemente. O que esse cara faz de gol é impressionante, né? Assassina. Ele ainda está vinculado à Inter? Foi só empréstimo? Empréstimo, né? Empréstimo com direito à compra. Aí depois, no final... Se a Ferroviária gostar do Tom, no final do ano, a Ferroviária manda um atacante para a Inter e paga o salário desse jogador para ele atuar a Série 2 do Campeonato Paulista. Se o Tom não for aprovado, ele se apresenta em janeiro na Inter. Muito bem. Aí. E parabéns, porque você... Depois eu falo. Parabéns para você. Você é um cara que tem critério, entendeu? Você é ouvinte do Edmar Ferreira. Obrigado. Prestigiou o amigo, pô. Prestigiou. Eu fiquei feliz, cara. Na hora que eu vi lá a tarjinha verde, César Roberto está assistindo. E lá a gente manda abraço, não tem problema nenhum. É o César, o mais categorizado de todos. Eu falei, pô. Hoje enchi a bola dele. Então tá bom, vamos seguindo. Só que, ó,
Pela primeira vez, o Tatinha conseguiu comentar 15 minutos no intervalo, viu? Pela primeira vez. É? Olha, agora tem 15 minutos, tem 8 minutos de propaganda, entendeu? Tranquilo. Tá bom, tá bom. Isso é porque o Tatinha não foi para Votuporanga, senão ele ia ver. Se o César estivesse lá embaixo, João Valdir, meu Deus do céu. Ainda bem que acabou. Vamos lá, ao Campeonato Municipal de Natação. O evento aconteceu na piscina do Centro Comunitário de Jardim Piratininga e reuniu mais de 500 atletas, segundo o esportivo esteve lá. Antes da exibição dessa matéria, lembrando a pergunta de hoje, da empate da Palmeiras. Ganhe hoje camisetas femininas. Como é que chama a camiseta feminina, Edmar? Baby Look. Baby Look, que foram feitas por... Caçula Esportes, do meu grande amigo Leandro, meu grande amigo Adilson. Muito bem. Leandro, pai do Nicolas. Natação, vamos cair na água. A Praça de Esportes Dona Maria Bortolã, no Jardim Piratininga, recebeu mais de 500 jovens para a primeira etapa do Festival e Torneio de Natação. O evento, realizado no dia 14 de abril, reuniu nadadores de 6 a 16 anos. Os participantes fazem aulas nos centros comunitários do município e o número de inscrições foi um recorde. Para nós da Secretaria de Esportes é um prazer, porque a gente está massificando os polos que a gente tem, reunindo para um grande festival. E isso é muito bacana, porque a gente está dando a oportunidade e a condição da criança começar a despertar o seu interesse. Então esses festivais trazem a massificação e o prazer, né? Os pais acompanhando, as crianças aprimorando e com certeza elas vão ter um crescimento dentro desses festivais. A competição ocorreu em parceria com a Associação dos Nadadores Esportistas de Limeira, a ANEL. E os alunos fizeram uma apresentação no início do evento. O número de participantes mostrou que o esporte é o caminho, como diz o presidente Rossano Jacon. Isso é uma coisa fantástica, né? Ter essa competição aqui, são 524 crianças participando de uma competição de onde tem os centros comunitários organizados pela prefeitura. A gente faz 20 anos que está na borda da piscina. Nenhuma cidade, eu disse isso daí anteriormente aqui, nenhuma cidade da região, nenhuma cidade do estado de São Paulo tem o número de piscinas que Limeira tem e uma organização tão grande de crianças, de professores que dão aula e vem aqui e faz uma competição com 524 atletas. Isso é para pouquíssimas cidades no Brasil acontecer isso aqui. Eu falo muito que eu particularmente trabalho com o esporte certo na cidade certa, né? A cidade Limeira é a cidade da natação, já tem campeonatos, já houve campeonatos paulistas aqui. Há 3 semanas atrás fizemos o campeonato Guilherme Guido aqui também lá no GRAM, a 4ª edição, um sucesso de público, 541 inscritos também, né? Com atletas como Etienne Medeiros, que foram convidados para vir para cá. Então assim, para mim é fantástico estar, né, envolvido, né, através da Secretaria de Esporte com os projetos que a gente tem hoje no Parque Hipólito, no Jardim Piratininga e lá na Piscina Municipal Alberto Savoy. Isso tudo é um caminho que a gente planejou lá atrás e agora cada vez mais a gente começa a executar. No total foram 40 provas, incluindo pranchinha para os iniciantes e as de 25 metros, nado livre e costas. Todos receberam medalhas. Além do incentivo, o evento proporcionou a integração das crianças. Luiz, você já participou de outras competições. Você acha que tem alguma coisa difícil na natação? Pra mim não é tão difícil, mas tem muitas coisas difíceis. Tipo, quando você mergulha, seu corpo começa a ficar pesado e fica um pouco mais difícil de nadar. E no meio da piscina você começa a ficar sem fôlego. E o que é importante participar de competição igual essa aqui pra você? Pra mim é gostar, é seguir reto e continuar nadando. E você, Flávio, por que você gosta de natação? É mó da hora nadar. E você acha legal participar de competição assim, que tem bastante gente? Aham, bastante. Eu acho que nada é difícil não. No que você é melhor? No mergulho. Vocês vão nadar o que hoje? Crawl. Esse já é craque nesse? É, mais ou menos. Mas dá pra seguir, né? Maria, como que é pra você participar de competição de natação? Eu adoro participar, é a melhor coisa que acontece pra mim. Eu sinto que eu posso me superar cada vez mais na hora que eu venho pra cá. Você gosta de esporte, você faz mais o quê? Eu faço judô e atletismo, são os exercícios que eu pratico bastante. E desses 3, qual que você mais gosta? Natação. Por quê? Porque
dá resistência, dá mais força. E com isso a gente fica mais calma. E eu também adoro, porque quando eu era pequena eu sempre sonhei em nadar. Você quer ser uma profissional? Eu quero, quando eu crescer, você. Para isso, o que você acha que tem que fazer? Tem que treinar, tem que estudar, tem que se formar. A Secretaria de Esportes tem uma programação com mais eventos como este. O objetivo é iniciação e formação. A gente tem um projeto dentro da Secretaria de Esportes que é a massificação de todas as modalidades. Então a gente procura fazer os eventos dentro das modalidades para fortalecer esse ânimo, essa criança está participando, ela está se mostrando. Então a gente tem esse propósito de fazer uma massificação de crianças de 7 a 14 anos. Esse é o grande objetivo que o chamamento faz com as equipes de treinamento, sendo os professores nos locais. Então a gente teve um ganho muito grande com isso. Então esse é o grande primeiro objetivo. E a natação é um carro-chefe. Nós conseguimos 529 inscritos hoje. Talvez no próximo evento, daqui a um tempo, vão ter mais. Então isso nos deixa muito gratificados. E para os pais, né, que assistirem essa matéria, né, quiserem ainda colocar a criança na natação, como que faz? Olha, os pais devem procurar as nossas piscinas, que tem os horários já estabelecidos. Além disso, tem a entidade que nos representa, que tem os horários de treinamento pelas faixas etárias. Então, os pais que estão nos assistindo, leve também seus filhos para completar esses locais. Todos os locais ainda há possibilidade de mais crianças estarem participando. Tem horário pela manhã, tem horário à tarde, tem piscinas até no final da tarde. Então, assim, é só procurar os centros comunitários, Secap, Ouro Verde, aqui no Piratininga, na piscina Savoy, e procurar realmente os horários específicos para a faixa etária que o pai precisa. Provavelmente vai ter algum horário que ele possa ser atendido. E para quem ainda não participa das aulas de natação, dá tempo de se inscrever. Tô me lembrando daquela menina que falou que gosta de também fazer judô, pratica judô, atletismo e natação, né? Então, você vê uma coisa dessa tão rara. Eu me lembro da minha curta passagem na Secretaria de Esportes, então havia muitos projetos, mas a grande tônica era o seguinte: vamos tirar a criança dos perigos da droga, os perigos disso, perigos daquilo e tal, né? Principalmente com futebol, principalmente projetos relativos ao futebol. E você vê, o tempo vai passando, claro que os problemas, né, da droga continuam, aliás, continuam de uma forma bastante intensificada, mas você vê como mudou o foco, né? Hoje você tirar o celular de uma criança ou de um jovem ou fazer com que ela fique 1 hora longe desse bendito smartphone já é uma coisa, acho que tão difícil e tão preocupante proporcionalmente, né? O que vocês acham? É complicado. Eu falo que hoje em dia, ou futuramente, todas as crianças de hoje, no futuro, vão ter dor na coluna, porque elas fazem isso, né? O tempo todo de cabeça baixada. Se você perguntar para uma criança de hoje em desenhar uma nuvem, talvez ela não saiba, ela não olha para cima. É o tempo todo. E sabe outra coisa que me preocupa e me deixa chateado? Você vai na saída de uma escola, toda criança tem um foninho de ouvido. Pô, essas crianças vão ficar surdas no futuro. Elas vão ter problemas auditivos, doutor. É o tempo inteiro com a musiquinha no ouvido. Pô, para com isso. Graças a Deus a minha filha não faz isso. Eles são alheios ao mundo, né? Eles estão andando pelas ruas, atravessando ruas, tal, com foninho. Meu Deus, é o tempo todo. Hoje a Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre isso, com o aumento da depressão das crianças, né? Porque nós vivemos num mundo tão conectado, todo mundo está muito perto, muito próximo um do outro, mas não há contato físico, né? E essa falta de contato físico, essa falta da socialização, quando você joga a bola na rua e chega em casa chorando porque perdeu, isso é importante para a criança, saber que a derrota também faz parte da vida, né? E essa realidade não tem. E um outro detalhe dessas matérias, doutora, que eu percebo é o aumento dos esportes individuais. O futebol continua sendo o esporte mais praticado, não tenha dúvida disso. Mas os pais, hoje em dia, cada vez mais procuram esportes individuais para os filhos e menos esportes coletivos. Apostam mais na individualidade do que no coletivo, talvez por uma série de fatores, mas é uma tendência que vem acontecendo. E as pesquisas não param de pipocar. Na mesma Folha, há cerca de umas 2 semanas, eles deram uma notícia também, ou, aliás, divulgaram uma pesquisa de uma experiência que fizeram, César, com pessoas submetidas a ficar sem rede social durante algum tempo e mantendo aquela rede social. Os dados são comparáveis, níveis de serotonina, essas coisas todas, a viciados.
Há viciados que ficam longe de uma droga, por exemplo, de uma bebida, para quem bebe compulsivamente. O nível de ansiedade foi comparável a isso. Uma pessoa viciada, né? Sim. Eu acho o seguinte, que os pais das crianças e dos adolescentes, na minha opinião, são culpados, são os grandes culpados de fazer com que os filhos usem o telefone celular em excesso. Né? Porque tem gente, Beto, tem pai, que não tem dinheiro para comprar 1 litro de leite, para botar na mesa dele para tomar um café da manhã. Mas ele faz de tudo para comprar um telefone celular para a filha ou para o filho para presenteá-lo. Então, eu acho que os pais também são os grandes culpados. Mas como é que vai fazer, César? É um negócio complicado. O garoto chega na escola, todo mundo tem. Aí ele vai ficar, ele vai ser excluído. Na minha época, eu chegava no Grupo Brasil, muitos amiguinhos meus tinham bola de capotão, aquelas bolas preta e branca que eu adorava, e o meu pai não tinha dinheiro para comprar uma bola daquela para mim. E nem por isso era uma criança revoltada. Sim. Porque o meu amigo tinha uma bola e eu não tinha. Mesma coisa celular, pô, porque o outro tem e você não tem. Sei lá, é questão de opinião. Para mim, os pais são culpados. São os novos desafios, né? De qualquer forma, são os novos desafios. Vamos ao intervalinho comercial, lembrando, pergunta de hoje, a enquete da Boca da Empate da Palmeiras. Participe da nossa enquete, concorra à camiseta Baby Look da Copa Gazeta. Eu volto já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br.
Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, o pessoal está lembrando o João Valdir de Moraes, a hora do abraço, nosso abraço coletivo vai para ele, João Valdir de Moraes, o nosso pequeno notável, que em breve estará, se Deus quiser, aqui no nosso programa. Vamos aos abraços então, César? Verdade, eu compartilho com você, um abraço ao nosso Joãozinho Valdir de Moraes, um abraço também ao Denis Fedeiros, que amanhã, como já dissemos aqui, vai receber o título de cidadão cordeirópolense, e mais para frente, lá de Cosmorama. E quarta-feira já emenda com aniversário, viu, César? Tá vendo que beleza? Vamos antecipar as nossas congratulações. Olha só, quero mandar um grande abraço ao José Pascoal Angotti, ao Zé Pascoal, que por muito tempo foi diretor de futebol da Inter, diretor administrativo na Internacional. O Zé Pascoal teve um probleminha de saúde agora no final de semana que passou e vem se recuperando na Santa Casa aqui de Limeira. Então, Zé Pascoal, pode ter certeza que a nossa oração vai continuar para que você passe por mais essa, tá bom? Nossas orações. E hoje, Beto, é dia de São Jorge. Sim. E São Jorge é padroeiro do Corinthians. Do líder. Aliás, desde o ano passado, o Corinthians é líder do Brasileirão. Terminou o ano líder, começou o ano líder. Então, por ser no dia de São Jorge, padroeiro do Corinthians, um abraço a todos os corintianos. Mais fácil torcer para o Barcelona ou para o Corinthians, César? Mandar um abraço para Corinthians. Corinthians. Como é que é? Você mandou um abraço para São Jorge também? Um abraço a todos os corintianos pelo dia de hoje, São Jorge. Tá bom, muito bem. Denis? Mas é mais fácil torcer para o Corinthians, sem claro. Dúvida, doutor, um abraço para o João Valdir de Moraes, o mito, o fenômeno, o homem que brilha, João Brocador, que em breve estará de volta aqui. Conversei com ele hoje, está já na fase final de recuperação. Vai voltar ao nosso convívio. Um abraço para ele. Para a dona Ema, lá em Cordeirópolis, que não perde um programa nosso. Ela assina a Gazeta há mais de 40 anos. Assina a Gazeta e também assiste o nosso programa, dona Ema. Um abraço para o Carlos e para a Nair Betim, também de Cordeirópolis, da Sorveteria 2000, que acompanha o nosso programa. O Potinho também acompanhando lá em Cordeirópolis. O Toninho Bacochina, que ontem ofereceu a edícula que ele tem para que a gente pudesse fazer uma confraternização. E um abraço carinhoso para o Pedrinho Kiel, doutor, que eu falei com ele hoje. O Pedrinho, que assiste o nosso programa, assina a Gazeta, também parceiro nosso. Pedrinho, um abraço, obrigado pelas palavras hoje, durante o dia. Um abraço, conversei com o Pedrinho também, o homem de 111% de aprovação. Ei, Pedrinho, só a conta do Pedrinho deu 111. Ele já não é mais um ser humano, ele já é um mito, ele já é uma ideia. É uma ideia. O Pedrinho já é uma ideia. Denis, boa noite a todos. Sou o Mauro Dirley Violim, quero desejar uma ótima noite a todos. Fala para o Denis que amanhã estarei na Câmara Municipal à noite. Opa, abraço para o Mauro. Obrigado, Mauro, pela companhia. Muito bem, muito bem. Roberto. Um abraço, um grande abraço para o Pedrinho. Um abraço para o Denis aí, parabéns por estar recebendo merecidamente o título de cidadão cordeirópolense. Um abraço para o Ricardo Galzerano, que não perde um programa nosso também. Um grande abraço para o Ricardo. O Bosquinho aqui, que está na técnica, passando o resultado dos jogos, também não perde um programa. O Bosquinho, que sempre gostou de futebol, um grande amigo meu, um grande abraço. E o Tuti, também se recuperando aí de uma lesão que ele teve no tornozelo, nos tendões. Um grande abraço aí, força, que você vai voltar a jogar novamente. Muito bem, Roberto, é isso aí. Falando em Jorge, né, São Jorge, um abraço para o Jorge Silvestre, né, o melhor supervisor de todo o planeta. Eu gosto de falar isso porque é um grande e competente profissional. Jorge Silvestre, um abração, tamo junto sempre. Um abração, doutor, para quem esteve ontem lá na Praça de Esporte João Ferraz. Nós fizemos a matéria para a Segunda Esportiva e ela será exibida segunda-feira que vem. É o título do Santa Cruz. Parabéns, hein, Betinho? Treinador, 3 para o Santa Cruz. Gols do Caio, tanque de guerra, do Kelson e um golaço do Leozinho. Olha lá, Messi, hein? Que golaço do Leozinho. E o Erivelton contra, acabou descontando para o 5 Fer. Parabéns ao Betinho. Um abraço ao Nelson Reis, que
que recebeu o troféu de terceiro colocado do Centro Rural, ao Diego Carioca, que foi o artilheiro da competição, ao Ari, meu grande parceiro Ari lá de Rio Claro, que foi o goleiro menos vazado, e aos organizadores da Copa João Ferraz. Uma pena que a Lena não pôde comparecer, porque estava com o netinho febril e o outro netinho estava jogando em um torneio. Então, um abraço, viu, Lena? Foi um sucesso o torneio João Ferraz com o título do Santa Cruz. Um abraço ao Daniel Castelão do Nova Itália. Falou: Edmar, eu quero ver você um dia apresentar o programa com a camisa do Nova Itália. Eu venho, pode me dar do Nova Itália que eu venho aqui. Aliás, eu vou prestigiar os times do Amador esse ano. Um abraço ao Anderson Roberto Zanini, ao cinegrafista Fábio Segredo, grandes imagens do drone lá do Jardim São Paulo ontem. Um abraço, viu, Fabião? Belo trabalho. E ao Kelson, que fez um dos gols da partida, ele não perde um programa nosso, doutor. Muito bem, sempre animado o nosso glorioso Edmar Ferreira. Gente, queria falar rapidamente com vocês a respeito de uma coisa que... Uma notícia, né? Vou falar o que eu tenho que perguntar para os meus companheiros. Pois não é de ver que fizeram o mascote da seleção brasileira, um canarinho bravo, marrento, segundo eu li na matéria, Dentro. Você viu isso aí também? Vi. O que você achou? Doutor, é porque para não passar uma impressão de molezinha, né? E o canarinho sempre foi, segundo a matéria, uma questão aí ideológica, né? Seleção canarinho, mas nunca teve um mascote de fato, né? Sim. E agora fizeram lá. Parece mais o piu-piu do Gugu do que outra coisa, né? César, você viu isso, César? Não vi, Beto. Não viu? Não vi. Olha... É uma pena, podia botar um canário mais manso, né? Um canário cantador, né? Pois é. Eu acho que botaram um canário, como é que fala aquele canário que não para de se bater na gaiola, que até se machuca, tadinho. Mas podia ter sido um canarinho do reino, que é um pouquinho mais... E não da terra. E não da terra, né? Do reino ele é mais manso. Roberto, uma cara do canarinho realmente de poucos amigos, viu, Roberto? Eu não cheguei a ver, mas o canário da terra é o símbolo do Brasil, né? Não só da seleção canarinho, mas é o símbolo do Brasil. Você sabe quem que eu acho que esse estilista, né? Pode-se dizer um estilista que fez esse mascote aí da seleção, se inspirou no Dunga, porque o canarinho tem a cara do Dunga. Mas é verdade, pode ver o Dunga, que é aquela cara de bravo dele, é o canarinho Dunga. E o Dunga arrumou comercial para fazer. O Dunga que é dono de, se eu não estiver enganado, não é posto de gasolina, não, é de farmácia, parece que tem uma rede muito... Parceria. Parceria? Mas é farmácia, é isso farmácia mesmo? Deve vender xarope pra cacete. Ele é amigo do dono. Mais de 40 farmácias em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. É o Dunga, esse é o Dunga. Muito bem. Deixa eu dar agora um recado que é muito importante para você que está aí na sua casa, se preparando para mais uma semana. E o recado é esse. Esse comunicado é de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas sempre entre os dias 10 e 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura de Limeira. Prefeitura unindo forças por uma cidade melhor. Vamos seguindo então com a nossa segunda esportiva. Eu queria falar um pouquinho também, já que nós estamos falando do canarinho da seleção brasileira. Ali também nesse final de semana muita gente se manifestando, coisa que nós já falamos aqui a respeito destas contusões e da interrupção de alguns campeonatos que acabaram trazendo algum benefício para o técnico Tite. Né, porque a antecipação das férias para alguns atletas, incluindo entre eles o Neymar, que virou um bom problema ou mau problema. Mas a pergunta não é essa. A pergunta ela tem a ver com o Neymar. Foi lá, museu, comprou uma joia para a namorada dele, $35 mil, depois comprou mais não sei o que e tal. A semana passada vi que ele é dono de uma cobertura em Santa Catarina, num bairro novo, estão fazendo lá, você viu isso aí? Em Florianópolis. Mas o prédio está subindo, não sei se está pronto. Não, mas ele já comprou a cobertura, parece que 35 milhões. Mas não é em Camboriú, não? Eu acho que é Camboriú. Eu não sei exatamente, Os últimos 4... É um triplex. É mole. Mas a questão é a seguinte... Não fala de triplex, companheiro. Nós estamos... do Neymar. Eu queria ouvir a opinião de vocês, evidentemente, a conferir, Edmar. Nós estamos há menos de 2 meses, praticamente um mês... 58 dias, eu acho. Né? Menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo. Ele tem miseravelmente mais 15 dias para começar a fazer um tratamento
pouco mais assim a parte física, e ele deu uma declaração dizendo que ele se sente mais descansado em relação a isso. Bom, conhecendo a questão ritmo de jogo como a gente conhece, que não é tão simples assim, você voltar para o ritmo de jogo, eu queria rapidamente a opinião de vocês em relação ao que pode acontecer com o Neymar. É bom? Foi bom para ele? Não foi bom para a seleção brasileira? Ah, doutor, eu acho que não foi bom, não. 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 Hoje ele postou um vídeo andando de bicicleta. Todo sorridente, feliz, que a recuperação está indo bem. Eu acho que ele vai sentir. Aliás, doutor, a dupla de ataque do Brasil vem de lesão. Gabriel Jesus e Neymar. Sim. É por isso que eu temo um pouco, sim, a participação do Brasil na Copa do Mundo. Eu não vou cravar, assim, que o Brasil vai conquistar o título, não. Eu estou bem apreensivo. Eu não sei, às vezes me passa pela cabeça que o Brasil vai ser um fracasso. Sim. Sabe, eu acho, às vezes passa na minha cabeça e fala assim, pô, o Brasil vai decepcionar na Copa do Mundo, porque o favoritismo é tão grande em cima dos comandados de Tite, que qualquer tropeço vai ser uma guerra mundial. Sim. Então eu acho que essa lesão vai prejudicar a seleção e não acho que o Neymar vai chegar tinindo na Copa do Mundo, não. Acho que vai ter receio. Por outro lado, meu caro Roberto, tem essa também, né? O Tite, ele moldou a seleção brasileira, mesmo com a presença do Neymar, para a seleção não ter tanta dependência do jogador como tinha no passado, na época do Dunga, por exemplo. O Tite é muito inteligente, né? Ele já previu isso. Mas se eu pudesse dar um recado pro Neymar, eu daria. Se o Neymar se largar de ser sem vergonha, vagabundo, ordinário. Se você tivesse operado, não precisava operar. Se eu usar uma semana um sapato apertado, você sara desse quinto metatarso. Uhum. Pô, gente, isso daí é brincadeira. O quinto metatarso ficar com essa farofeira de quantos dias? 30 dias? Ah, você tá de brincadeira. É muita frescura, muita frescura. Para mim, é planos para que ele chegue 100% na Copa. Uhum. Se não for isso, é muita safadeza. Porque o quinto metatarso é só você usar o sapato apertado por uma faixinha por uma semana, você vai jogar bola no domingo. Mas me permita, Roberto, não discordando, mas eu acho que se tivesse essa possibilidade, jamais o Neymar deixaria de enfrentar o Real Madrid. Era o grande sonho da vida dele. O time que ele tem, não é? Não, mas era o sonho da vida dele, enfrentar o Real Madrid naquele jogo decisivo. Esse nasceu virado para a lua. Eu acho que ele tentou de todas as formas um tratamento alternativo que não fosse uma cirurgia. Quando ele viu que em risco estava a participação na Copa do Mundo, ele abriu mão do jogo contra o Real Madrid. Mas se ele tivesse essa possibilidade, ele jogava contra o Real. Estava quebrado também, não poderia jogar. Mas é 15 dias, tem que voltar, né? Vai, por pior, se é um trabalhador, é uma semana. Mas ele, 15 dias, já era para estar treinando. É muita vagabundice, é muito lobby em cima dele, pô. Só se for um plano para ele chegar. E ele tem, por obrigação, chegar zerado na Copa do Mundo. Porque todos os jogadores vão chegar lá com 90% da elasticidade do corpo comprometida. Uhum. Porque os campeonatos europeus acabam em junho, né? Talvez agora, final de maio, junho. Então, todos os jogadores estão lá com 90% dos nervos esticados, né? Então, o nervo tem que voltar na estaca zero para depois, né? Então, ele vai ter essa possibilidade, né? De todos os jogadores da seleção brasileira e de todos quase que vão participar, ele talvez seja a única peça que terá essa oportunidade de fazer isso. Denis, o que você tem para acrescentar? Se for para a seleção de pôquer, ele vai estar 100%, né? Porque o que ele tem jogado de pôquer ultimamente é impressionante, né? Eu achei uma sacanagem ele não ter ido para a França na final do campeonato francês agora. O salário que ele recebe lá, no mínimo, ele tinha que ter pego o jatinho dele, porque ele vai para vários cantos do mundo e não poderia ter prestigiado os jogadores, os companheiros dele, numa data importante que é a conquista do título francês. Esse indicador me faz crer que o Neymar já está completamente desligado do PSG. Eu acho que ele já deve ter acertado com o Real Madrid, está praticamente certo. E um outro detalhe, eu acho que ele pode ser prejudicial para a seleção brasileira. O Corinthians começou a desenrolar o título paulista quando o Carille ficou ciente que o 9 não chegaria. Então ele trabalhou o time dele, mudou o time dele numa postura para jogar sem o 9 e se adaptar sem esse jogador. Se ficasse aquela promessa que vai chegar semana que vem, estava até hoje esperando o tal do 9 e o time não tinha desenrolado. E o Tite pode, nesse mistério, ficar enrolado. Neymar joga, Neymar não joga, Neymar joga, não joga. Quando vai ver, a Copa está aí,
e aí a Neymar dependência pode acontecer. Então acho que o Neymar hoje é um problema para a seleção brasileira, porque ele não está focado. Foca é o que não vê. Realmente, se é uma coisa que ele não está, não focado. Tá focado. Não está mesmo. César. Bom, eu também tenho a mesma opinião do Edmar. Eu estou preocupado, acho que ele não vai chegar 100% para a Copa do Mundo. Tenho a mesma opinião do Roberto Martins, que houve muito bububu em cima dele, não era necessário tudo isso que se viu, tudo isso que se fez, e concordo com o Denis Suidedos, que ele não está focado para a Copa do Mundo. Então é muito temeroso o aproveitamento, o rendimento do Neymar nessa Copa que está batendo aí a nossa porta. O Daniel Alves, doutor, deu uma declaração hoje, no final de semana, que se o Barcelona ligar para ele hoje, amanhã ele volta. Pô, o cara tá no PSG, ganhando milhões, o cara paga o salário em dia. O cara dá uma declaração dessa? Eu cheguei à conclusão que o Sheik é um bundão. O PSG, não, verdade. O PSG tá um balaio de gato. Não, o Sheik é um bundão. O Neymar não quer voltar lá nem pra visitar a Torre Eiffel, eu tô achando. Tá certo, tá certo. Ô, doutor, uma notícia de última hora, aqui via Twitter também. Pode acontecer uma troca entre São Paulo e Vasco da Gama. Por quê? Porque o Diego Souza não viajou para Fortaleza porque estaria negociando com o Vasco. Só que o acordo do fim de semana não deu certo. Então agora pode ser fechada uma troca. Vem Martin Silva para o São Paulo. Graças, vai tomar que dê certo. Vão para o Vasco. Diego Souza em definitivo e Jean por empréstimo, goleiro. Então, 2 jogadores do São Paulo pelo Martin Silva, goleiro do Vasco. Pode acontecer essa troca amanhã. O cara pegou 3 pênaltis na Argentina. Martin então, quanto Silva. foi o jogo? Hã? Quanto foi o jogo? Imagina se ele não tivesse pego Pegou os 3 dois. pênaltis. 2. Hã? 2. E as defesas que ele fez? Horrível, ele é frangueiro. E você não gosta dele? Não gosto do Martin Silva, é frangueiro. Olha, tá é frangueiro. Eu não gosto do Martin Silva. Deixa só o restante do time do Vasco é bom, né? Não, é ruim também, mas eu concordo, mas o Martin Silva é ruim. Permitam, eu recebi um zap aqui, mandar um abraço para Vilma Furlan. Ela está lá no Frei Galvão em observação e tem televisão nos quartos, assistindo o nosso programa. Ela que não perde nenhum programa na casa dela. Então uma franca recuperação para Vilma Furlan e um grande abraço. Que bacana, boa recuperação, o desejo de todos nós. Vamos agora, falou que ele é frangueiro, me lembrou de frango. Frango lembra o Galo. E agora vamos falar da estreia do Galo, finalmente a estreia do Galo diante da sua torcida aqui no Prato. Aliás, um bom público, né, Edmar? 429. Bom público, gostei do público também. Vamos acompanhar os melhores momentos desse empate. O Independente completou 3 rodadas sem vitória no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E desta forma ocupa a última posição do Grupo 3 com apenas 1 ponto ganho. Sábado no Pradão, diante de 429 pagantes, não foi além de um empate sem gols com até então líder Comercial. O Bafo não era líder por acaso. Tem um time rápido e um meia que desequilibra, Matheus China. O camisa 10 criou as primeiras chances do time de Ribeirão Preto. Aos 18 minutos, ele tabela com Gleison e manda forte, com extremo perigo. Em seguida, o meia Comercialino arrisca e a bola é desviada na defesa galista. Na bola parada, China novamente assusta o goleiro Igor. O Comercial tinha o domínio da partida e aos 41 minutos, após levantamento para a área, Gleison escora para a defesa tranquila do arqueiro alvinegro. Já aos 42, Igor faz uma defesa espetacular no chute de Gleison. O Independente pouco chega. Na única boa oportunidade, João Paulo cruza e Matheus Varão resvala de cabeça rente à trave. O segundo tempo é mais equilibrado. Aos 4 minutos, o lateral galista João Paulo experimenta de fora da área e a bola passa muito perto da trave. Aos 12, no cruzamento de Pedrinho, Juninho quase abre o placar de cabeça. Aos 20 minutos, um lance polêmico no Pradão. Na falta cobrada para a área galista, Caio Sena domina com a coxa e o árbitro Lucas Caneto Belotti marca a penalidade máxima. Mas o auxiliar Mauro André de Freitas chama o juiz e diz que a bola não tocou no braço do Becão. Desta forma, o pênalti é anulado. Já virou moda no Brasil. A partir dos 24, brilha a estrela de Igor. O goleiro do Independente começa a praticar uma defesa atrás da outra. Igor
Igor também conta com a sorte. Veja o gol que o meia Lineker perde. O Independente tem um gol anulado. Outro lance polêmico. Veja que Juninho tinha condição quando balança a rede. Já aos 44, o Comercial deixa de vencer no Pradão. Em jogada individual, o volante Leonai com gol aberto incrivelmente manda para fora. Fim de jogo, Independente 0, Comercial também 0. O Galo volta a jogar no próximo domingo, na cidade de Jaú. Pedrinho, você já é um velho conhecido da torcida, né? Jogou a Copa São Paulo aqui no Independente. Faça uma análise do jogo de hoje. Sim, faz 4 anos já que eu tô aqui no Independente. Tenho muito prazer de vestir essa camisa sempre. E em relação ao jogo, acho que a gente foi bem, fizemos uma boa partida contra o líder do campeonato. Faltou acertar algumas coisas que a gente vai acertando dentro do campeonato, mas para a próxima partida a gente vai forte para conseguir a vitória. Agora o 15 de Jaú, próximo adversário. Fora de casa, sempre mais difícil. Teoricamente mais difícil, mas a gente vai lá para buscar a vitória. Lucão, o time conquista o primeiro ponto, mas faltou a vitória, né? Na sua opinião, o que precisou, aquele algo a mais para sair os 3 pontos? Então, acho que a gente fez uma boa partida, apesar de tudo. Faltou, acho que a gente pressionar mais eles, não recuar tanto. Teve situação do jogo que a gente recuou muito o time e não atacou muito, ficamos só correndo atrás. Então, acho que se a gente se organiza melhor e pressiona mais um pouco eles, a gente conseguiu o resultado melhor. A gente está vendo os lances daquela questão do pênalti, né? O árbitro deu o pênalti e o auxiliar que corrigiu, conta como é que foi. Então, o assistente estava com um ângulo melhor, bem posicionado, então ele ajudou o árbitro ali. E a gente que estava perto, a gente viu também que não foi pênalti. A gente até fez a cobrança nele, para ele conversar com o assistente e resolver o que aconteceu. Anderson, fez a estreia, conquistou o primeiro ponto, né? Você ficou satisfeito com o trabalho? Denis, diante de estar jogando da equipe que era líder do campeonato, a gente sabe que a gente estava jogando dentro de casa, mas a nossa equipe está ganhando confiança, está ganhando corpo no campeonato. E eu acredito que foi um ponto que vai ser muito bem-vindo. Esse ponto lá na frente a gente pode agradecer muito a Deus por ele até. E a gente sabe que a gente tem que buscar pontos fora. E agora contra o 15 de Jaú a gente vai fora e vai buscar. As 2 mudanças que você fez na lateral e no meio de campo te agradaram? Bastante, bastante. O Lucas Cerca entrou muito bem, o Pedrinho também entrou muito bem. Eu precisava dessa ofensividade ali no meio, tirar os 3 volantes, tirar o time de trás, e foi o que aconteceu. Nós fizemos um primeiro tempo muito melhor do que eles, tivemos as melhores chances, volto a repetir, e a expectativa é de melhorar daqui para frente. No segundo tempo, carga máxima, né? Colocou o Denis Nunes, o Matheus Varão, o Lucas Pezão, colocou um time bem ofensivo. Exatamente, dentro de casa, diante da nossa torcida. Eu já tinha treinado isso com eles durante a semana, porque nada aqui é feito de qualquer jeito, é tudo treinado. A gente fez esse treinamento para buscar esse resultado aqui dentro de casa. Infelizmente não veio a vitória, mas esse primeiro ponto é muito bem-vindo. Primeiro ponto do Independente, pergunto pro Denis então. Denis, e aí? Valeu? Doutor, valeu porque o Comercial era o líder da competição, né? A gente viu aí que teve muitas chances o Comercial. O goleiro Igor do Independente é um bom goleiro, arrojado, né? Já mostrou isso lá em Águas de Lindóia, mostrou agora também contra o Comercial. É um time em formação, são jogadores muito parecidos, embora o Independente tinha 0 ponto e o Comercial 6 pontos, não foi uma disparidade tão grande assim que possa se dizer que o Comercial vai subir e o Galo não vai fazer nada. Então é cedo ainda, são 14 jogos na primeira fase, tem muito jogo para acontecer e o Galo joga no próximo domingo, às 10 horas da manhã, contra o 15 de Jaú, que empatou contra a Francana. Então a própria tabela mostra que há um equilíbrio muito grande entre os times. Ô doutor, em cima disso, até me permita, só os 3 primeiros se classificam, né, na segundona. E o terceiro colocado é justamente o 15 de Jaú com 4 pontos. Ou seja, se o Independente for lá em Jaú e ganhar o jogo, ele empata com o 15, que é o terceiro colocado. Então é um jogo muito importante para o Galo domingo lá no Zezinho Magalhães. Muito bem, muito bem. Então, próximo jogo, 10 da manhã, lá em Jaú, com a cobertura da imprensa internacional. Sem sombra de dúvida. Olha, pelo número de visualizações de toda a imprensa, mas nem o Borussia Dortmund tem tanta torcida que nem o Galo. Meu Deus do céu, tá muito bom. 114 mil aqui, 200 mil lá, 385 mil aqui. Doutor, nunca viu um negócio desse. Que beleza, que beleza. Passou na frente do Pradão, visualização. Trocou o console do carro, visualização. Olha, nem o Borussia Dortmund tem. Ô
Ô, Cezinha, falar um pouquinho daí, você já tem alguma informação? A reunião já terminou ou ainda não? A reunião terminou e foi uma reunião tranquila, mas que ao mesmo tempo se falou em nome do possível novo presidente da Internacional. O que se fala na Inter no momento é quem será o novo presidente, Beto. Já o atual Paulinho Toledo Barros já sinalizou que não vai ficar mais. Está cansado, mas não descartou a hipótese de continuar trabalhando na diretoria da Inter. Novos encontros irão acontecer, novas reuniões irão acontecer, mas a coisa está caminhando bem. No próximo dia 7, o elenco da Inter, a comissão técnica da Inter vai se reapresentar e a partir daí, então, é que vai começar a movimentação para a formação do time que vai disputar a Copa Paulista, agora em começo de agosto, e a Série A2 do ano que vem. Reunião, repito, tranquila, sem problema, e tudo leva a crer nesse momento que o Nego é o nome mais forte para assumir a presidência da Inter, talvez aí já em agosto, comecinho de setembro. Bom, independente de nomes, inegavelmente o Nego seria um deles, um bom nome. Eu estaria muito errado, por exemplo, em dizer assim, olha, os investidores agora querem aumentar o patamar, talvez, de investimento ou de mando sobre o time, a comissão técnica, treinador e tal. Os investidores deram o seguinte recado: olha, a diretoria atual, parabéns pelo que vocês fizeram, somos muito gratos, né, esses anos todos que vocês estão contribuindo, mas agora nós precisamos assumir, só que temos que ter a garantia que nós realmente comandaremos, mais ou menos como aconteceu com o Independente, lá atrás, quando a Arte da Bola assumiu conselho e presidência do clube. Seria mais ou menos isso que está acontecendo na Inter, César? Você não está enganado. É exatamente isso. É esse grupo investidor que uma parte saiu fora, outra parte continua e tal. Talvez aí com o novo presidente, sentam ao redor de uma mesa e o que é bom para você? Isto. O que é bom para nós? Isto. Está fechado? Está fechado. Vamos seguir em frente. Pode acontecer sim. Uma união da atual diretoria que pega a Inter agora nos próximos meses com alguns não, né? Com os investidores que estiveram com a Inter, uns ainda estão até o presente momento. Pode acontecer isso sim. Muito bem. Isso aconteceu no Independente exatamente quando a Arte da Bola foi para a diretoria. Exatamente. Acho que a única diferença, doutor, é que quando era a Arte da Bola, os investidores, todo mundo sabia quem eram os investidores. Sim. Era notório, né? Eles não ficavam, não por detrás das cortinas, mas eles apareciam. Na Inter, eu tenho a impressão que esses investidores não são tão visíveis assim. Até agora não apareceram todos publicamente, pelo menos, né? Então acho que só essa diferença aí. Tem gols. Vamos atualizar. O Sport fez 1-0 com o Everton Felipe, saiu a bola e o Rodrigo Lindoso empatou para o Botafogo aos 48 do segundo tempo. O Sport fez aos 44 e tomou aos 48 1-1. E acabou. O que você ia acrescentar, Roberto? Eu vi que você não, era o resultado que tinha acabado de sair. O Bosquinho me informou que tinha acabado de sair o gol de empate. Aí foi assim 1-0 e saiu a bola 1-1. Denis, ajuda então o nosso querido Roberto. Olha, o resultado está aqui. Na opinião dos nossos telespectadoras e telespectadores, Boca Juniors 77, Palmeiras 95, empate 42. Então, mais ou menos equilibrada a opinião dos nossos, mas deu Palmeiras 95 a 77 do Boca Juniors. E o que você acha, Roberto? Dá para trazer um ponto ou 3 pontos de lá? Se trouxer um ponto, tá bom. Viu? Um ponto, né? Eu acho. Tá bom também. Lázaro Odair Bueno, lá do Gustavo Piscinini, ganhou a primeira camiseta. A segunda vai para Ângela Regina Giorgetti, lá do Ouro Verde, ganhou a segunda camiseta. Giovana Domingues, lá da Vila Queiroz. Hoje as mulheres estão aparecendo. Não, aí, tá são para elas as camisas, né? As camisas para elas, modelo feminino. Eunice Messias dos Santos. É Eunice mesmo? É, Eunice Messias dos Santos. Já temos aqui 4 camisetas, tem mais 3. Geraldo Moura Torres, lá da Vila Cláudia. Mais uma vai para Wilson Constâncio, lá do Nova Suíça. E a última camiseta, muito obrigado, Roberto, pela ajuda mais uma vez. E a última camiseta vai para, já falei do Wilson Constâncio, agora vai para Beatriz dos Santos, lá do Adélia Cavic e Agrota. As camisetas podem ser retiradas a partir de amanhã, a partir de 4 horas da tarde, na Gazeta de Limeira, até a próxima sexta-feira. César, destaques finais. Beto, uma semana de jogos decisivos, né, para alguns clubes brasileiros na Libertadores. O Cruzeiro joga uma cartada decisiva contra a Universidade do Chile.
o Vasco enfrentando o Racing, o Flamengo vai até a Colômbia enfrentar o Santa Fé, e o Palmeiras, uma situação mais cômoda, mais tranquila, vai para Buenos Aires enfrentar o Boca Juniors. E amanhã tem o Santos. E é o Santos amanhã contra o Estudiantes. Olha que grande jogo amanhã na Vila Belmiro, hein? Santos e Estudiantes da Argentina. Belo jogo, mas situação complicada. Cruzeiro, Vasco e até o Flamengo. Santos e Palmeiras respirando com um pouquinho mais de oxigênio. Então, você acha que o Flamengo pode prematuramente também deixar a competição? Se perder o jogo, porque não ganhou aqui do Santa Fé, só empatou. Se perder o jogo lá, a situação vai ficar complicada para o Mengão. Complicou, hein? Porque depois joga o River lá, né? O Vasco já foi, né? Praticamente o Vasco... Ah, doutor, que decepção. Não tem nem condição, não tem nem time para passar. Não. Mas o Flamengo, o último jogo é contra o River na Argentina. Então, se ele perder para o Independiente, eu acho que ele tá fora. E o Cruzeiro? Olha a situação do Cruzeiro também. Situação complicada. Uma boa semana a todos e até a próxima aí. Viva São Jorge, hein? Viva São Jorge. Falou, César. Denis, e aí? Doutor, o César falou do Santos, e o Santos tem tido problema com seus presidentes, né? Desde o Marcelo Teixeira, o Modesto Roma, agora o Pérez, que teve tentativa de impeachment por parte de alguns membros do Conselho. E semana passada pipocou um caso de pedofilia na base do Santos, o diretor foi afastado, e ontem um outro diretor também foi acusado de pedofilia na base do Santos. Inclusive, esse novo diretor teria sido indicado agora recentemente pelo Pérez. Então, os bastidores do Santos, que lá na Baixada, né, mas é considerado um time grande, pegando fogo com essa história aí da pedofilia na base. Esse negócio é muito mal explicado, né? Um negócio muito mal explicado, realmente. 2010, agora surgiu agora. Um negócio que é... Problema. Tá um abraço pro Bosco, que é professor de judô, que não perde um programa nosso. Muito bem. E parabéns já antecipadamente mais uma vez. Doutor, a todos que irão amanhã, né? Na Câmara lá, nós estaremos juntos. E o Gaia te mandou um cumprimento? O Gaia mandou. Mandou, né? Mandou, ele tá lá em tomando supervisionando o Galo. Alguém postou que o técnico foi mandado embora, o Augusto Sobrinho, e eu coloquei na minha postagem lá, ele colocou: estou em Ilhabela tomando uma cerveja. Eu vi. Não me perturbem, grato. Valeu, Denis. Roberto. Acho que não pode ser mais treinador, pode? Depois do piripá que ele teve? Pode. Pode. Beto, a situação do São Paulo: melhor defesa em 11 anos e o pior ataque em 28. Olha. São Paulo que sofre uma pressão talvez igual ao do Palmeiras por títulos. Olha só. Tá bom, Roberto. Obrigado. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Um grande abraço a todos. Muito bem. Edmar? Vamos lá, doutor. O destaque final vai para o Sub-20 da Inter, né? Conquistou um excelente resultado no fim de semana, jogando em Santa Bárbara do Oeste, e venceu o União Barbarense por 1-0. Gol do Luizinho no primeiro tempo. A Inter tinha estreado perdendo para o Velo Clube 2-0 no Limeirão, se reabilita em grande estilo e sábado faz o clássico contra a Ferroviária, 3 da tarde no Limeirão. Quantos pontos você fez no Cartola? 86. Foi bem. Foi bem, o Sul foi 88. O Sul tá brilhando, viu? E a Dani? 96. A Dani tá iluminada, viu? Que coisa, né? 96. 700 pessoas inscritas na Liga da Gazeta. Opa, bacana. Tá muito legal. E tem prêmio no final lá da Gazeta também? Depende do chefe aí, né? Vamos caprichar. A gente sempre tá dando celular, bicicleta, camisa do faqueiro. O Lucha deu a camisa do Ademir da Guia pro último ganhador, que foi o Fernando Oliveira. Então tem prêmio bom, hein? Se inscreva com a gente. Beleza. Obrigado, Edmar. Valeu. Obrigado, companheiro. E na Liga da Gazeta não tem racha. É? Por enquanto. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Tudo junto. Não teve racha por enquanto. Não teve visualização, nada. O Sul entrou na minha cabine e deu uma camisa vermelha pra ele, mas ele foi correndo lá, não mas daí porque ele teve outros motivos. Não teve jeito. A cor não agrada. Tá bom, Denis. Valeu, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais um programa Segunda Esportiva. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.